Então seja bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Eu sou a Mariana, sou nutricionista e ajudo pessoas a emagrecer comendo de tudo. E o tema de hoje é entender sobre a contagem de caloria dos alimentos beneficia os resultados no emagrecimento? Será que beneficia aí a gente entender um pouquinho sobre contagem de calorias? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar sobre contar calorias aí na alimentação? Alguém já fez esse método aí, essa metodologia de contar calorias? Hoje a live é sobre isso, contar calorias. Vocês acham que precisam, né? Contar calorias para conseguir aí emagrecer? Isso ajuda no nosso emagrecimento? E aí, gente, o que vocês me dizem? Bora iniciar aqui? Então, o que é, né, essa contagem de calorias? O que é as calorias dos alimentos? A gente sabe que os alimentos, eles nos fornecem energia. E esse fornecimento de energia é através das calorias que eles contêm. Então a gente tem aí uma divisão de 3 grupos, né, que a gente chama de macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras ou os lipídios. Esses 3, eles são responsáveis por fornecer a energia do nosso corpo. Então, o carboidrato, ele tem 4 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de lipídio tem 9 calorias. Então, é por isso que o pessoal gosta de falar que a gordura engorda, porque 1 grama de calorias tem 1 grama de gordura tem 9 calorias. E aí a gente já pensa, poxa, se eu comer muita gordura, significa que eu vou engordar, meu corpo vai ter mais caloria ali do que o que precisa. Essas calorias que o nosso organismo, que a gente ingere, o nosso organismo, né, utiliza para que a gente consiga se manter vivo, e também, por exemplo, das proteínas, para a questão de estrutura do nosso corpo. Então, todo o nosso corpo é formado por proteína, através das proteínas que a gente se alimenta. Dentro, né, da divisão de proteína, a gente tem ali os aminoácidos, os aminoácidos essenciais, os não essenciais. Aqui dando uma aulinha básica aí de nutrição humana 1, para que a gente consiga entrar no nosso tema, para que vocês entendam por que algumas pessoas focam tanto na contagem de calorias. Se nós estamos, né, ali focando na questão de calorias, com certeza a gente tem, né, uma base ali das nossas necessidades diárias. A gente tem ali umas necessidades da nossa necessidade diária. Então, uma base geral assim, né, todo ser humano, a maioria do ser humano adulto, possui em média, tem que consumir em média aí 2.000, 2.500 calorias, tá? Um ser humano adulto, em média, né? Cada pessoa tem a sua individualidade. Nós temos, né, fórmulas aí que diferem, né, que pode diferenciar cada pessoa, né, individualmente ali, devido ao peso, à altura. Vários fatores podem mudar, né, a nossa necessidade energética aí durante o nosso dia. E então, né, algumas pessoas acabam adotando esse método de, né, contar calorias. E aí isso existe, sim, alguns riscos, existem alguns fatores aí que podem ser benéficos ou não. Vou estar explicando para você aqui nessa live, né? Então, essa é a base que a gente tem de que contar calorias para algumas pessoas, né, pode ser benéfico porque elas vão ingerir menos calorias do que as que ela poderia ingerir se ela não estivesse ali, né, dando mais atenção. Mas será que isso de fato ajuda as pessoas a emagrecer? Será que contar calorias
Será que tem outra forma da gente se alimentar que não seja contando calorias? O grande fator é que as pessoas, né, adotam esse método de contar calorias, acreditando que ali elas vão conseguir emagrecer. E, com certeza, né, se ela seguir o método de contagem de calorias, ela vai conseguir emagrecer. Porém, o processo que envolve essa questão do emagrecimento, ele vai além da contagem de calorias, tá? Não é simplesmente contar calorias. Se a gente se submete a esse método apenas para perder peso, pode sim ocorrer, aí há uma grande probabilidade da pessoa conseguir emagrecer. Só que, todavia, porém, existe algumas questões aí que são necessárias a gente entender, né? Existem os contras. Se o seu objetivo for somente emagrecer, né, talvez você consiga pela contagem de calorias. Mas você vai viver contando calorias pelo resto da sua vida? Me responde aí. Será que você vai conseguir viver contando calorias toda a sua vida? É muito mais interessante a gente pensar em métodos que sejam sustentáveis. Eu sei que muitas pessoas elas querem emagrecer e fazem qualquer coisa para emagrecer. E a metodologia de contar calorias, ela pode funcionar bem para algumas pessoas. Mas isso não significa de que seja o método mais saudável, o método mais ideal para todo mundo. Porque isso pode levar a alguns distúrbios aí alimentares. Então, algumas pessoas pode desenvolver uma compulsão alimentar, uma anorexia. Então, a gente tem que ter total atenção ao acreditar que seja somente contar calorias. Não, eu vou contar quanto de carboidrato eu preciso, quanto de proteína, quanto de lipídio e vai estar tudo ok com a minha alimentação. Algumas pessoas podem desenvolver aí uma compulsão alimentar. E talvez você deve pensar, não, mas isso comigo não vai acontecer. Nós temos estudos aí que comprovam que a maioria das pessoas, 95% das pessoas que se submetem a métodos rígidos, as regras rígidas, né, na alimentação, acabam voltando a ganhar peso, ou os 5% que consegue perder peso acaba desenvolvendo uma compulsão alimentar. Esses são dados sérios e que a gente deve levar em conta quando a gente vai fazer uma escolha de como a gente quer alcançar esse emagrecimento, tá? E aí, será que existe algum outro método que seja interessante? Quando a gente trabalha com uma metodologia rígida, se submete a uma metodologia rígida da nossa alimentação, é muito mais comum a gente ter aí uma compulsão alimentar, né? Não entender bem esse método, não se aderir a esse método e voltar a ganhar peso. Então, se você quer realmente, se você quer mudar os seus hábitos alimentares, se você quer ter uma boa alimentação, quer que esse emagrecimento ele seja duradouro, né? Quer ter um compromisso maior em relação à sua alimentação, o ideal é que a gente trabalhe, né, o nosso comportamento alimentar, entenda mais essa conexão com o nosso corpo, entenda mais, né, o que realmente está envolvido nesse processo, crie novos hábitos e então, né, se desligue um pouco desse fator que seja único emagrecer, porque quando a gente pensa em contagem de calorias, nós estamos pensando apenas no fator emagrecimento. Eu sei que para algumas pessoas tem aí em mente que o emagrecimento ele está conectado à saúde, está interligado. Então, se eu estou emagrecendo, não importa como, importa que o emagrecer somente é um fator para ter saúde. E não, tá? Nem todas as pessoas magras aí estão realmente saudáveis e nem todas as pessoas que estão acima do peso estão saudáveis, tá? Então, há essa controvérsias aí que muitas das vezes nós entendemos e até acreditamos nelas, que não são de fato verdade. Então, uma pessoa ela pode estar acima do peso e estar, né, com a sua saúde em dias. Uma pessoa ela pode ser magra e estar com colesterol alto, estar com os marcadores bioquímicos alterados em relação à sua saúde, tá? Então, nenhum é verdadeiro, né? Nenhum dos dois, nenhuma dessas lógicas, elas funcionam para todo mundo. Então, o mais importante é se a gente quer emagrecer, se a gente, né, percebe que a gente tá acima do nosso peso,
O importante é que a gente faça isso de maneira saudável. E mesmo que se a gente não quer emagrecer, não eu estou, né, no meu peso adequado, eu estou me sentindo bem com o meu corpo, que a gente procure a ter hábitos saudáveis, que a gente procure e aprenda a ter hábitos saudáveis. E o que eu digo aqui, que contar calorias não é a forma mais saudável, porque a gente não é uma metodologia que a gente vai conseguir se submeter pelo resto da nossa vida. Não é uma metodologia que você vai levá-la para o resto da sua vida e até para a sua rotina. Porque pensa o quanto que é cansativo a gente estar constantemente contando calorias. Gente, eu sou nutricionista. E se vocês me perguntarem quanto tem de calorias em uma maçã, eu não vou saber te responder. Então, se torna muito cansativo a gente aprender quanto de calorias tem em todos os alimentos. Eu sei que muitas pessoas pensam que as nutricionistas são tabela taco ambulante. A tabela taco é uma tabela que contém todos aí a distribuição dos alimentos, principalmente brasileiros. E aí, as pessoas pensam que nós somos tabelas ambulantes. Quanto tem de caloria na maçã? Quanto de caloria tem no ovo? Gente, não é a necessidade da gente saber todas as calorias dos alimentos. Este não é a metodologia mais correta. Se a gente começar a ter uma conexão maior com o nosso corpo, entender mais, né, sobre a nossa saciedade, ter escolhas alimentares que sejam mais... Obrigada, Brenda, pela rosinha. Obrigada, coração. Se a gente começar a entender que os nossos hábitos alimentares, eles são muito mais importantes, as nossas escolhas alimentares, eles são muito mais importantes do que simplesmente as calorias que a gente está ingerindo, que aquilo que a gente está comendo não é simplesmente o valor nutricional que importa, não é simplesmente se eu vou engordar, se eu vou emagrecer, isso não é o mais importante. Que tem outros fatores envolvidos, como o nosso emocional, como a nossa cultura, como vários e vários aspectos que que envolve uma alimentação, que envolve um alimento, que envolve a comida em si. Por isso que quando a gente começa a se restringir, é muito comum a gente ter digamos assim, aquele desalento da vida. A gente não encontra, né, aquela vontade de fazer realmente, de ter uma alimentação saudável. Por muitas das vezes que a gente começa a fazer uma dieta, às vezes a gente começa pela empolgação. Só que essa empolgação ela vai diminuindo. O que diminui muito quando a gente entende que é um hábito que a gente tem que criar, que não é uma dieta, que a gente não tem que se impor as regras restritivas de não comer determinado tipo de alimento. A gente tem que entender, né, que a alimentação ela envolve muitos processos. E muitas das vezes contar calorias, ela vai te fazer vai ser um processo muito cansativo e vai criar uma péssima relação com você e com o alimento. Que isso daí ao longo do tempo vai propagar e vai fazer com que você aí cada vez mais aumente peso. Porque se você está se proibindo, algum momento você vai se liberar a comer. E por incrível que pareça, quanto mais a gente se proíbe de algo, a gente vê isso em vários outros fatores da nossa vida. Quando a gente se proíbe de algo, né, a gente sente aquela atração por aquilo que é proibido. Infelizmente é assim. Então, quanto mais você se proibir de comer um alimento, esse alimento é muito calórico, eu não vou comer ele, porque ele tem muita caloria. E aí você não vai, né? Você vai sempre ter eu sou proibida de comer tal alimento e você vai ter essa vontade aí coibida dentro de você. Por outro lado, dá pra gente usar a contagem de calorias de maneira positiva? Também dá. Só que é muito difícil a gente entender isso num contexto em que nós estamos muitas das vezes obcecados pelo emagrecimento e a gente vai começar a se proibir. Um profissional, um nutricionista, ele, né, estuda, ele é habilitado para poder te prescrever uma dieta. Ele vai conseguir te dizer, né, como que você pode colocar determinados tipos de alimento. Então, dá pra gente utilizar a contagem de calorias de maneira saudável. Só que muitas das vezes a gente pega algo que é para ser saudável,
né, algo que vai ser benéfico para a gente transformar aquilo em um malefício. E aí começa, né, a surgir os problemas. Então tem aplicativos, né, programas que fazem contagem de calorias, que você pode baixar aí no seu celular e começar a fazer a sua contagem de calorias diária. Só que será que isso realmente vai trazer algum benefício para você mental, para a sua saúde mental, para o seu relacionamento com o alimento? Será que você tem preparo psicológico para lidar com essa contagem de calorias? É aqui que eu quero frisar com você. Será que realmente as pessoas estão preparadas para fazer essa contagem de calorias? O que a gente vê, a resposta é clara, que não, né? A indústria do emagrecimento acaba deturpando essa imagem de ter uma alimentação saudável, né? Acaba deturpando o contexto de que se a gente, né, bolar ali, fazer um plano alimentar, dá pra gente incluir todos os alimentos, né, sem extrapolar as nossas necessidades energéticas. Só que a forma como o emagrecimento ele está na sociedade de uma maneira doentio, a forma como utilizam-se, né, da alimentação para vender esse emagrecimento acaba não sendo saudável. Então, eu digo com clareza e com convicção que não é para todo mundo que a contagem de calorias ela é saudável. Então, não é para todo mundo utilizar um aplicativo, né, de contagem de calorias vai ser saudável. Muitas pessoas, a maioria, né, da população da nossa sociedade não está preparada para essa questão, né, de entender o quanto que a contagem de calorias ela pode nos ajudar. Então ela acaba mais prejudicando, né, a nossa saúde mental, a nossa saúde em relação à alimentação, o nosso relacionamento com a comida do que ajudando. Então, né, algumas críticas que são bom que a gente levante antes mesmo de submeter a algum método, né? É importante a gente entender que esse processo que muitas das vezes a gente se submete, né, de fazer dieta, eles também atrapalham essa nossa relação com a comida, atrapalham a nossa relação com o corpo e que faz com que a gente acabe fazendo um efeito rebote, ganhando mais peso, né? Por mais que você esteja pensando apenas no emagrecimento, muitas pessoas chegam até mim e falam: olha, eu fiz tal dieta e eu consegui emagrecer. E aí vem aquela pergunta: e depois de um tempo, o que aconteceu? Eu voltei a engordar de novo. Porque não houve uma mudança de hábito. Quando a gente começa a entender que tem que haver essa mudança de hábito, que tem que haver essa mudança nas nossas escolhas alimentares, não de forma, né, de impor essa mudança, mas de uma maneira natural. Essa mudança ela tem que vir natural, através de um entendimento, né, que o nosso estilo de vida, a gente precisa trabalhar nele para melhorar a cada dia. E essa mudança ela não precisa ser de uma hora para outra. Se a gente pensar em uma mudança gradativa, a gente vai entender que isso é um passo a passo, que dá pra gente fazer essa mudança de maneira gradativa, né? Então, o benefício que pode existir, sim, existe benefício se a gente soubesse, né, a utilizar esse método. E pode existir esse benefício desde que bem guiado por um profissional que vai poder ali estar te ajudando a equilibrar. Por exemplo, a gente consegue colocar na alimentação da pessoa, se ela gosta muito de comer um doce, né? A gente pode colocar ali uma sobremesa, desde que calculado, só que a gente muitas das vezes não consegue lidar com esses métodos. E qual seria a melhor forma, né? A forma, digamos assim, onde você tenha mais autonomia nas suas escolhas alimentares. A melhor maneira é a gente ter uma boa conexão com o nosso corpo, de entender os nossos limites, de entender os sinais que o nosso corpo dá. Esses sinais, eles são importantes, os sinais da saciedade e da fome. Esses sinais sinalizam o quanto a gente está necessitando de comer naquele momento e quando a gente deve parar, né? Se a gente está com a fome aí, né, começando, a gente vai comer menos.
Se a gente tá com muita fome, com certeza a gente vai querer comer mais. E se a gente passa desse limite, né, de muita fome e come a mais, a gente acaba desrespeitando a saciedade. Quando a gente começa a desrespeitar uma regra, né, do nosso corpo, um limite que o nosso corpo nos dá, nós já desrespeitamos outra. Então o corpo nos sinaliza, tá na hora de comer. Você vai fazendo outras coisas. E aí você vai comer já depois que você já tá com muita fome. O que você vai fazer? Comer até se sentir estufado. Você vai desrespeitar outra regra. Se você come, o seu corpo começou a dar sinal de que está com fome, você começa a comer naquela hora que você está com fome, você vai conseguir ter ali uma percepção maior da sua saciedade. Você não vai comer muito rápido, você vai comer mais devagar, vai ter mais paz, mais tranquilidade e vai respeitar o seu limite de saciedade. O que acontece é que muitas das vezes nós comemos de maneira muito rápida. E essa forma de comer, né, de passar esse limite da nossa saciedade, comer muito rápido, e aí a gente acaba desrespeitando as regras do nosso corpo. Isso não é legal. Então, quando a gente consegue entender que contar calorias, né, pode não ser benéfico em algumas situações, a gente vai se desprendendo dessas metodologias que muitas das vezes elas parecem milagrosas, mas que acabam sendo mais danosas à nossa saúde. Então, é bom a gente estar refletindo quais métodos nós estamos escolhendo, né, para nossa alimentação, e se nós estamos realmente empenhados nesse processo. E se realmente esses métodos que aparecem como milagrosos, eles não causam mais danos à nossa saúde mental, à nossa relação com o alimento. O que a gente vê hoje é muito comum, a gente ver as pessoas estão, né, cada vez mais com um relacionamento, né, com o alimento mais defasado, né? Quanto mais as dietas crescem, quanto mais, né, se fala sobre emagrecimento nas mídias sociais, mais a pessoa encontra, né, nesse processo aí de busca, né, pelo esse emagrecimento sem sucesso. Às vezes consegue por um tempo, depois volta a ganhar peso. E será que realmente essa busca, né, tanto assim em relação à contagem de calorias é algo que vai somar na sua vida ou se é algo que vai causar mais prejuízo? É bom a gente parar e analisar. E se isso realmente vai te trazer um benefício, você aprender sobre isso, você ter, né, essa preocupação a mais excessiva na sua alimentação. Será que não tem uma metodologia mais simples? Será que se eu não entender os meus limites, né, aquilo que meu corpo está sinalizando não vai ser mais saudável, não vai ser mais benéfico para mim, se o meu próprio corpo possui esse mecanismo, né, interno, essa inteligência interna que pode estar me guiando? Para um pouco e analisa sobre isso, tá bom, gente? E eu tô indo agora, beijo e até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Vou fechando aqui no Insta.